O dinheiro do shopping. Vamos falar que eu tenho um quiosque no shopping. O aluguel é por volta do que? 6, 7 mil reais por mês? No Iguatemi? Acredito que é, né? É, deve ser. Um quiosquezinho. Um quiosquezinho suave, porque eu sei que tem uns lá que é 25, 30 mil, mas não é quiosque, é sala. Mas... beleza, abri um quiosque. Fluxo de gente que chega lá. É interessante até. Mas por 6 mil, cara, 6 mil por mês, se eu tirar desses 6 mil, e eu fizer um produto assim, profissional, pago 1.000 no estúdio. Dou R$1.000 no estúdio, utilizo lá por 2, 3 dias, 3, 4 horas de gravação por dia, faço meu estúdio completo, faço meu curso completinho, gastei só 1.000 até agora. Outros R$500 eu uso no tráfego, com um gestor só pra validar. Faço propaganda, né? Faço propaganda só pra validar. Beleza, rodou, já sei quanto é. E nesse teste de validação você ganha dinheiro ainda, tá? Porque você vai estar vendendo algumas coisinhas. Validou? Eu coloco os outros R$2.000 num tráfego bom, com um produto feito. Nossa, mas dá muito certo. R$2.000 você alcança o quádruplo de pessoas que passam no shopping. Mas nós estamos ensinando aqui como vender no digital de uma forma fácil e tranquilo. E o Sandro está provando aqui, até numericamente, da facilidade que é vender um produto no digital. Então, o valor de um aluguel de uma loja no shopping de um mês, ele já começa um infoproduto, então. Já vai muito bem. Já sobrando. Vai muito bem, sobrando. Já divulgando para bastante gente, exato. Inclusive. Pra você ter noção, você consegue começar um infoproduto para validar e dar certo com até R$3.000 de boa. Está começando mais um Venda Assim e agora uma série especial onde a gente quer ensinar você a vender pela internet. Vender no mundo digital é um outro mundo completamente diferente. E para essa série, eu tenho aqui um co-host. Antes de mais nada, né? Aqui a gente aproveita que essa série nós vamos fazer juntos. Nós vamos entrevistar pessoas, gente que tem já especialidade de vender no mundo digital, como é o seu caso, né? E a gente vai trocar ideias aí por vários episódios, né? Falando desse assunto de venda mais ou venda melhor no digital, ou pelo menos comece a vender, como é o tema do podcast de hoje, né, Sandro? Então, eu vou te apresentar e aí você me apresenta, que tal? Pode ser, perfeito. Eu mando. Então, Sandro Filho aqui, meu co-host dessa série do Venda Assim, para aprender a vender no digital. Sandro, que é especialista em infoprodução, né? Ele que já tem vários casos aí, que vai contar e trazer um pouco da experiência aqui para o nosso podcast. Sandro Filho, seja bem-vindo ao Venda Assim. Muito obrigado, Ed. Muito obrigado por você estar assistindo aqui. Eu sou o Sandro Filho, que nem o Ed já trouxe um pouquinho, sou especialista em infoprodução. Trabalho com infoproduto já faz um tempo, passando por algumas plataformas. Eu e o Ed, a gente se conheceu, inclusive, na Eduz, né? Então, é um prazer enorme estar aqui, passando isso para vocês, passando esse conhecimento e ajudando vocês nessa nova série a desvendar, de fato, o que é infoprodução e como é fácil você estar nela. E para ajudar nessa comunicação, tem um cara aqui na minha frente sensacional que você conhece bem e conhece de outras áreas aqui do Venda Assim, que é o famoso Ed. 30 anos. Quantos anos mesmo, Ed, né? Comunicação? Só de comunicação. Só 30 anos aí trabalhando com atendimento e comunicação, só. Você tem quantos anos? Eu tenho 23. 23. Então, quando você tinha ali 7 anos... Eu já estava há 30, a matemática aí não vai bem nas vendas aí, né? Mas é muitos anos aí de experiência em vendas, atendimento, marketing, então sempre ligado nessa área. E agora cruzando um pouco as coisas, né? Então você vai me ajudar aí a cruzar um pouco as vendas no mercado tradicional com as vendas no mercado digital, que a gente já tá trazendo um monte de gente aí para essa área nova, porque tem muita gente, tem uma avenida para percorrer, tem muita gente que vende bem e que não está no digital ainda, né? Sim, sim. E quando a gente fala digital também, acho que quando eu converso com um cara do tradicional, falo a respeito de digital... eu sou um híbrido. É verdade. Eu sou um híbrido. A pessoa ela vai pensar, por exemplo, o que? E-commerce? Não é e-commerce que eu tô falando, tá, gente? Não é exatamente e-commerce. Por isso que a gente tá trazendo aqui um especialista em infoprodução. Isso. Né? Você vai ser meu co-host porque a gente tá falando de infoprodução. Então vamos já desmistificar de cara. O que é infoprodução? Não é pirâmide. Porque quando eu falo, meus amigos me chamam de piramideiro, mas não é. Sabe o que é infoprodução? Não entende direito. Ela sabe quando eu acabo explicando exatamente o que é. Por exemplo, você não viu isso aqui? Vou dar um exemplo. Meu pai ia viajar pra Itália, e aí ele, antes de viajar pra Itália, ele tava andando no Instagram e viu um e-bookzinho, 100 frases usadas na Itália, tal, pra turista. Ele comprou o e-book
e tem lá 100 frases. Isso é um infoproduto. Eu falei, ó, pai, aí que bom que você comprou, porque agora você sabe o que é. É literalmente o ato de você fazer a campanha chegar nele com um produto digital, onde ele pode comprar e utilizar a qualquer momento, só precisa da internet. É um infoproduto. Seja e-book, seja curso, seja evento gravado. Então nós estamos falando de um produto especificamente digital já. Ele Exato. já nasceu digital, né? Já nasceu digital. Quando a gente fala e-commerce, que os tradicionais pensam em e-commerce, você tem um produto físico que você utiliza do digital para facilitar a venda e amplitude geográfica. Então, o primeiro bloqueio aí que o empresário tem em relação ao mundo digital é exatamente esse, que ele tinha uma loja, né, física, no shopping, na rua, né, no comércio. Em geral, ele tinha lá uma loja com os produtos dentro da loja, com as prateleiras, né, com as seções dentro da loja. E ele ia para o digital para montar essa mesma loja com os mesmos produtos, as mesmas categorias de produtos ali dentro de um site, que é o e-commerce. Esse foi o começo dessa história de venda no digital. Muita gente não conseguiu, até hoje, não conseguiu colocar a loja do mundo físico, mundo tradicional offline, dentro do mundo digital, porque você tem uma série de dependências, de sistemas, de categorizar os produtos, de vender, de ter o carrinho, de ter uma série de problemáticas aí que dificultaram a vida de muitos varejistas e comerciantes e empresários a irem para o digital com loja. Mas o mundo digital, ele foi muito mais além do que loja, como você está comentando, né, Sandro? É, porque uma coisa que a gente tem que separar é quando a gente entra do produto digital. A maior parte, existem algumas exceções, mas a maior parte do produto digital, ele é educacional. Então, eu estou vendendo, pensa em infoproduto. Uma vez eu fiz um vídeo no shopping, eu nunca postei, não sei porquê, mas eu tenho que editar, acho que é ser por isso porquê. Mas eu fiz um vídeo no shopping entrevistando várias pessoas normais. Sabe o que é infoproduto? Sabe o que é infoproduto? Tal, e a pessoa tinha que responder o que era. Muita gente achava, pô, você vende manual de informação, é um produto de informação, um produto informativo. Eu falei, putz, não é... Produto de informática. Falaram produto de informática, mas o que eu quero apontar nisso é que o infoproduto, ele é utilizado como informática, porque ele é um produto digital, mas é muito bom porque ele é um produto de informação. Então, ele é educacional. A maior parte dos infoprodutos são feitos para ensinar algo a alguém. A gente poderia dizer que o infoproduto ele é uma organização de informações mastigadas para quem quer comprar aquilo e sem ter muito trabalho de consumir, né? Isso, pode ser também. Também. Pode ser também. Assim, o que eu falei que existem exceções tem um tipo de produto muito famoso dentro da área de nicho de fotografia ou de design, como Canva, que vende template. Vender templates é um produto digital e não é informativo, não é educacional. Literalmente, você vai usar aquele template, vai aplicar e beleza, você tem. Então, é um produto de aplicação e é digital, de qualquer maneira, continua sendo um produto. Mas a maior parte é aprendizado. É curso, é o e-book que meu pai comprou, que são 100 frases em italiano. Por quê? Porque ele tem que aprender essas frases. Então, quando você fala em 100 frases em italiano, você colocou ali um compilado de informações... Sim, que provavelmente foi feito na AI. De alguma maneira, né? Que ajudam alguém de alguma maneira. Quando a gente fala de produto, a gente pode falar também de soluções, né? A gente poderia ter chamado, talvez o mercado teria facilitado muito a vida das pessoas se ele tivesse falado infosoluções. Nossa, mas... Infosoluções? São soluções digitais, né? Pode ser também, mas aí entra um ponto que nem sempre é uma solução. Às vezes é só uma amplitude de conhecimento. Por exemplo, tem gente que gosta de aprender algumas coisas por somente hobby. Então você tem ali muitos produtos de assinatura, etc., que você tem conteúdos semanais sendo atualizados, mas só porque você quer se posicionar nisso. Então tem produto de política, tem produto de internacionalista, como eu gosto de ver atualizações do mundo, geopolítica. Eu não aplico. Não é uma solução ao qual eu estou pagando a pessoa pela solução, mas é só para eu poder continuar tendo ali uma atualização com alguém que eu conheço. Conhece o professor Rock? HOC? Acho que eu sei quem é. É um cara bem famoso, ele fala de geopolítica. Ele tem também o Rock Academy. E ali dentro ele fica atualizando o mundo de geopolítica. Tem muita gente que compra que não é necessariamente um internacionalista, etc. Então, a gente falar de cliente. Quem é o cliente, então, do infoproduto hoje? Isso pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa.
Ó, esse exemplo do meu pai, eu vou pegar nele porque é um produto muito fácil. Sim, porque a ideia até do episódio hoje é meio que desmistificar, né? Trazer um pouquinho sim. do pop, né? Do infoproduto, deixar um pouquinho a coisa mais clara e desmistificar mesmo, tirar o medo, né? Vamos Tirar falar o medo assim. porque tirar também o preconceito. Preconceito também. Preconceito né? é importante. Porque você já começou o episódio falando, não é pirâmide. Não é pirâmide, Não porque é muita pirâmide. gente acha por causa do famoso vender curso para aprender a vender curso. Sabe? Curso para aprender a vender curso. Curso para aprender a vender curso. Então, isso ali muita gente leva nessa lógica, mas não é sempre isso. Se a gente for jogar de forma mais tradicional, faculdade EAD. Faculdade EAD nada mais é do que um infoproduto com chancela do MEC, que inclusive hoje está crescendo muito. Produtos digitais com chancela do MEC está crescendo pra caramba. Sim, aqueles por causa que disso começam mesmo. a ter um nível de profissionalismo, ele começa a ter um reconhecimento do MEC. Isso. Então, para você ver como não é algo ruim ou não profissional, nem um pouco, nem um pouco. Tem uma certificação reconhecida pelo mercado. Sim, com certeza. E esse produto que meu pai pegou, a maioria dos e-books, na realidade, eles são muito fáceis de fazer. Esse mesmo, se eu chegar no Gemini agora e falar, coloque 100 frases que um turista utiliza na Itália. Ele vai colocar. Eu falo, agora coloque numa tabela com a tradução do lado ao português. Coloca. Faz uma intro para turistas, beleza. Aí eu boto no Canva, papum, tem um e-book. Tem um e-book prontinho, posso vender. Sim, a gente vê muito infoprodutor vendendo planilha, por exemplo. Então o cara pega uma planilha ali que tem lá uma ação, né, uma solução, sim, né, ali mais ou menos com o cálculo que está ali, a pessoa tem uma preguiça de fazer aquela planilha, ela compra, essa planilha já vem prontinha, o cara preenche ali e usa. Eu já vi vender glossário de marketing. Então você tem ali os top termos de marketing em suas explicações. É um glossário, e é literalmente AI. Você consegue fazer rapidamente na AI esse glossário. Tá, você tá dando um exemplo aí desses infoprodutos que, na verdade, ele não tem nem a cara de uma pessoa, né? Sim, não precisa ter. Treinamento. Não precisa ter. Porque aí você falou mais de faculdade, ou um professor ensinando, ou colocando ali um treinamento de uma especialidade que ele tem, também é infoproduto, mas você tá colocando exemplos aí de infoprodutos que não precisa nem ter a cara de ninguém, né? Então são compilados de informações ali que de alguma forma interessam para alguém. Tem um nicho digital, saindo um pouco do infoproduto, mas só para agregar nisso, se chama acho que é Dark Channel, alguma coisa assim. Que são canais do YouTube que a pessoa faz vários e ganha muito dinheiro com isso, que é feito somente imagens AI, alguém falando alguma história AI, por exemplo, e você fica rodando, e você ganha dinheiro com isso. Tem muita gente ganhando dinheiro com Dark Channel. E no infoproduto você tem como fazer produtos que não precisa de alguém, não precisa de uma marca por trás, não precisa uma pessoa falando, literalmente fez, empacotou, vendeu, fez, empacotou, vendeu. Você tem um determinado meio de produção muito fácil. E qual que é preço? Depende. Aí precificação entra num aspecto interessante. Se for fazer algo assim básico, você pode vender por um preço baixo, que meu pai comprou, R$19,90. Sim. Tá bom, precinho cara, ok. Até por impulso ali, ele viu ali. Pô, mas se o cara tá comprando 100 frases, pô, vai me ajudar, R$19, vou pagar. Ótimo, É o preço de menos que uma pizza. Bem menos. Hoje pizza tá Depende da pizza, né? Hoje pizza tá cara, até as ruins tá cara. Tem umas pizzas na periferia, não menosprezando aí, mas que é uma bolacha. Não, mas até essas. Eu lembro que eu jogava RPG na casa de um amigo e tinha uma pizzaria do lado que a gente sempre comprava. E a pizza era R$10. E a gente tava em 6 pessoas, cada um levava R$10, cada um ficava com uma pizza. E dava certinho. Hoje essas pizzas tá no mínimo 30, tá um saco. Mas tem pizza de R$19,90, ou sei lá, um prensadão, né? Um lanche aí. Salgadinho que seja, né? Então R$19,90 você vai ter um preço ali interessante para comprar por impulso mesmo, né? É essa a ideia. Comprar por impulso. Quando você chega num produto dessa maneira que não tem tanto vínculo nesse sentido, o seu preço vai ser baixo, é impulso. Mas infoproduto, você pode vender produto muito, muito caro. Não tem problema nenhum. Depende sempre da entrega, o que a pessoa vai ter com isso, e não somente a entrega, depende do profissionalismo por trás. Fazer um curso bem feito, que você gasta, etc., você vai ter um preço legal também, sabe? Você vê, eu tava me dando alguns insights aqui já para poder ir tirando o medo de quem está interessado em entrar ou construir uma carreira no mundo digital na área de vendas, né? Então você pega, por exemplo, o cara que está ali, acabou de sair do emprego, está desempregado, não tem ali muita ideia, o que ele faz? Ele acaba virando Uber. Tem muitos que fazem. Então o cara vira o Uber, né? Então assim, ele nem
pensou, nem levou em consideração montar um infoproduto para colocar na internet e, de alguma forma, ganhar dinheiro, né? Ali com um pouquinho de raciocínio e planejamento, ele poderia ter feito um infoproduto ao invés de colocar o carro dele na rua, sair, correr risco. Também não estou aqui para falar mal de quem é Uber, né? Mas estou dizendo que tem várias possibilidades de você ganhar dinheiro no digital vendendo alguma coisa. Sim, sim. Vamos falar desde o começo. Do infoproduto, quando chegou aqui no Brasil, em 2013, por aí, pelo Érico Rocha, o Russell Brunson trouxe nos Estados Unidos, o Érico Rocha foi lá, conheceu e trouxe para cá. Pá, explodiu. Quem vendia eram esses caras que tinham noção do infoproduto e fazia venda, e vendia muito. E quem vendia para eles também, que eram quem começava no digital, naquela época quem começava no digital não começava como infoprodutor. Confundem com pirâmide, né? Porque o cara começa a ensinar outro cara que começa a ensinar outro cara. E o que mais facilita nesse processo de pirâmide é porque naquela época quem começava no digital não começava exatamente como infoprodutor, começava como afiliado. Então o mercado de afiliado era enorme. Então a pessoa, o Ed tem um produto. O Ed fez um produto de como montar podcast. Você tem ali seu processo de venda normal e você fala, pô, você não quer vender para mim também? Você faz aí suas campanhas, você vende, eu te dou 30%. Beleza, eu viro seu afiliado. E tinha muitos afiliados na época, muitos afiliados. Hoje o mercado de afiliado é bem mais baixo. No entanto, ainda existe. Então a pessoa que ficou desempregada, por exemplo, ela pode buscar qualquer infoprodutor e pedir para ser afiliado. Porque o afiliado, na verdade, era um vendedor. É um vendedor comissionado. Eram representantes daquele infoproduto. Sim. Podemos chamar assim. Hoje, se você pegar, por exemplo, uma Avon, uma Natura, ela tem as consultoras de beleza, que representam aquela marca revendendo aqueles produtos. A gente poderia fazer uma alusão de que seria mais ou menos a mesma coisa? O afiliado seria uma espécie de consultora daquele produto? Tipo isso. Né? Exato. Uma derivação. O pessoal da... Qual é o mesmo nome? Mary Kay? Mary Kay São Rinodê, vários afiliados, Rinodê, tem isso. Então, assim, você tem no mundo digital os afiliados que eram nada mais, nada menos do que representantes de um determinado infoproduto. Sim. Que eles achavam interessantes para vender, tinha uma comissão bacana, e aí ele pegava aquilo e saía vendendo pela internet. Exato. Essa é a grande diferença. Hoje, isso vem caindo. Então, o representante que vende o produto, ao invés dele representar, ele já está criando o seu próprio produto e não está representando mais ninguém. Exato. Começou a virar meio que uma guerra, né? Assim, hoje, os afiliados meio que morreram um pouco. Caiu bem os afiliados, porque começou a perceber o quão fácil é fazer um infoproduto. É muito fácil, é muito rápido, não é caro. E aí, daqui a pouco eu entro num aspecto específico sobre esse de ser caro. Mas é facilitado o processo digital. Então, a pessoa vira infoprodutor ou ela vira um coprodutor, por exemplo. Eu sou um coprodutor. Então, eu ajudo você a fazer todo esse processo, eu pego porcentagem junto, eu faço investimento, eu faço toda a estrutura, e só que eu não sou a pessoa do curso. Quem é a pessoa do curso é você. Eu só tô ali por trás no backstage montando tudo. Mas acaba sendo tecnicamente fácil entrar no digital. Não precisa entrar como afiliado para fazer campanha, para crescer Instagram de outra pessoa e não eu. Por que então eu só não faço todo esse processo de campanha que eu já faço? Ao invés de vender para outro cara, eu vendo para mim. É muito mais fácil. Então os afiliados meio que foram caindo. Foram caindo. Mas ainda tem. E você ainda consegue achar afiliados se você precisar. É muito fácil. Mas eu acho que o próprio mercado ele acabou mudando exatamente por causa disso. Porque Sim. É fácil e acho que a ideia aqui do Venda Sim, de hoje, pelo menos, é mostrar essa facilidade. Por que é fácil? Então, já começamos a falar aqui, o Sandro já deu algumas ideias, eu já tive alguns insights aqui, já deu vontade de fazer um infoproduto agora, né? Sair daqui já produzir alguns infoprodutos, né? Dá para vender qualquer coisa mesmo. Então, você pode fazer, colocar e testar. Exato. E colocar e testar é de graça? Não é de graça. Se você tiver só o seu tempo de produzir ali um infoproduto, usar ali algum software, alguma coisa e colocar, é de graça. Vamos E pode começar não gastando nada. Vamos começar no de graça, então. Como seria vender de graça? Você tem seu celular, você pega seu celular, você vai ver qual é o conteúdo que você tem expertise, você vai gravar bonitinho, horizontal, edita no CapCut, que é de graça, faz todo esse processo gratuito, coloca numa plataforma bonitinho, você pode subir no YouTube, não listado, para não pagar nenhum armazenamento da plataforma, e você vai começar a pagar somente quando vender. Então, beleza, conseguiu vender,
você não gastou nada para fazer isso. Como que você vai vender de graça? Como você vai alcançar? Já que campanha você tem que pagar. Sim. Tráfego pago você tem que pagar, então você não tem como fazer de graça. Tem através do processo orgânico. Vai lá no seu celular, você vai ter seu Instagram profissional, você vai fazer conteúdo, esses conteúdos vai chegar a pessoa, chegou a pessoa, você oferta ou deixa link na bio, por exemplo. É uma maneira. Agora também eu preciso fazer algumas pausas aqui, porque você, como sendo jovem, né? E você já tem essa linguagem do digital, e o episódio de hoje é para desmistificar, para tirar o medo. Então eu já tenho que fazer algumas traduções. Eu tenho que meter uma tecla SAP aqui no amigo Sandro para poder traduzir para você que está aqui assistindo. E assim, pô, ele começou a falar complicado, já começou a me dar medo. O que é tráfego? Né? Então, o que é tráfego pago? Porque aí você começa a complicar a vida de quem, às vezes, não tá interessado, porque ele começa a ouvir esses termos do marketing digital e aquilo ainda não tem ninguém traduzindo para ele o que é, o que não é, ele não tem paciência. Então, como o episódio de hoje é para isso, falar primeiro que é simples. Qualquer coisinha pode virar um infoproduto. Sim. E não estamos nem falando das especialidades, mas você acabou de colocar um exemplo agora, que ele pode gravar um curso com alguma habilidade, uma especialidade, uma capacitação que ele tenha e colocar e fazer, já começar de graça, né? E aquilo, para chegar mais rápido nas pessoas, é a famosa propaganda, só que no mundo digital. É a propaganda. O tráfego pago nada mais é do que ele fazer propaganda, pagar para algum veículo divulgar ele de uma forma mais rápida, para ele chegar mais rápido nas pessoas. Porque às vezes o teu perfil ali no Instagram, ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, não tenha uma quantidade de pessoas para assistir ou para comprar aquilo que você está oferecendo de uma forma mais rápida, mais acelerada. Então, por isso, ele precisa fazer um tráfego. O que é tráfego? Trazer fluxo. Né? Então, se a gente fosse montar uma loja no shopping ou um quiosque no shopping, a gente já está interessado em montar no shopping por quê? Porque o shopping já tem o fluxo. Exato. Né? Já tem gente andando, já tem gente passando. Só que para você montar isso no shopping, você vai pagar mais caro. Exatamente porque o shopping ele vai te dar o fluxo de pessoas. Agora, na internet, é mais ou menos a mesma coisa. Onde é que está esse fluxo? As pessoas estão no Instagram, as pessoas estão no YouTube, elas estão no Facebook? Estão. Então, como eu posso chegar mais rápido nelas? Sim. Botando um pouquinho de combustível ali para que o seu conteúdo chegue mais rápido nas pessoas. Beleza? Então a gente vai traduzindo. A gente vai traduzindo. Então começou de graça e aí o cara vai querer, né? Depois começou a vender, começou a faturar. E aí? Aí, ótima analogia do shopping, tá? Porque nesse caso, o dinheiro do shopping. Vamos falar que eu tenho um quiosque no shopping. O aluguel é por volta do quê? 6, 7 mil reais por mês? No Iguatemi? Acredito que é, né? Deve ser. Um quiosquezinho. Um quiosquezinho suave. Porque eu sei que tem uns lá que é 25, 30 mil. Mas não é quiosque, é sala. Mas... beleza, abri um quiosque. Fluxo de gente que chega lá. É interessante até. Mas por 6 mil, cara. 6 mil por mês. Se eu tirar desses 6 mil, e eu fizer um produto assim, profissional. Pago 1.000 no estúdio. Dou R$1.000 no estúdio, utilizo lá por 2, 3 dias, 3, 4 horas de gravação por dia, faço meu estúdio completo, faço meu curso completinho, gastei só 1.000 até agora. Outros R$500 eu uso no tráfego, com um gestor só para validar. Faço propaganda, né? Faço propaganda só para validar. Beleza, rodou, já sei quanto é. E aí, nesse teste de validação você ganha dinheiro ainda, tá? Porque você vai estar vendendo algumas coisinhas. Validou, eu coloco os outros R$2.000 num tráfego bom, com um produto feito. Nossa, mas dá muito certo. R$2.000 você alcança o quádruplo de pessoas que passam no shopping. Lembrando também que a gente não tá aqui, né, para falir o shopping, o varejo em geral. Não, o físico sempre vai existir. O físico vai existir e aqui no Venda Assim você vai ver várias dicas para você vender mais, vender melhor, também no offline, no mundo real, no shopping, no varejo, na rua, né? Então no seu quiosque, em tudo assim. Mas nós estamos ensinando aqui como vender no digital de uma forma fácil e tranquilo. E o Sandro está provando aqui, até numericamente, da facilidade que é vender um produto no digital. Então o valor de um aluguel de uma loja no shopping de um mês, ele já começa um infoproduto, então. Vai muito bem. Já sobrando. Vai muito bem, sobrando. Já divulgando para bastante gente, inclusive. Você tem noção, você consegue começar um infoproduto para validar e dar certo com até R$3.000 de boa. Sozinho, tá? Não pagando uma agência. Pagando uma agência, ainda pagando uma agência, você ainda sai na frente. Os custos para você ter um negócio físico é muito alto. Sim, o negócio físico, o empreendedor, né, do mundo tradicional, né, que vai montar uma empresa física,
Então, começa pela estrutura, né? Então, ele vai precisar de mesa de escritório, ele vai precisar de computador, ele vai precisar de um sistema, ele vai precisar de funcionário, ele vai precisar de um monte de outras coisas. Às vezes, é um sonho da vida dele ter ali uma marca, né, que possa, de alguma maneira, vender alguns produtos ou serviços no mundo normal, atender pessoas ali presencialmente. Mas é caro. É muito caro. É caro, não é fácil. Tem muita gente que pega as economias, o dinheiro de uma vida, coloca num empreendimento físico presencial ali, né, estrutural, Sim. E acaba com o sonho em pouquíssimo tempo, porque ele consome, né, um dinheiro que a internet não consome. Exato. Se você se der mal no mundo tradicional, o seu prejuízo é X. Né? Se você se der mal no mundo digital, o seu prejuízo é infinitamente menor do que no mundo tradicional, na realidade, né? E suas consequências de dar ruim também é muito, muito menor. Muito pouco risco. Isso, muito pouco risco. Muito pouco risco. Então, você aí que está assistindo e quer um negócio que tenha pouco risco, o digital pode ser para você. Agora, por que você não foi para o digital ainda? Por que muita gente não foi para o digital ainda? Existe uma barreira de conhecimento. Eu acho engraçado porque quando a gente começa a aprender estratégia empresarial, você tem ali, em determinado mercado, qual é a barreira de saída, qual é a barreira de entrada, o que você precisa para poder ter esse know-how validado para poder vender. Então, você tem essa lógica. No digital, a barreira de entrada é minúscula, é do tamanho daquela da traçada para passar a porta ali, sabe? Não tem nada, você minúscula. Só um degrauzinho. É nada. E a barreira de saída também. Você pode sair, suas consequências de sair é infinitamente menor do que um processo físico. No entanto, uma barreira de entrada pro digital ela é invisível, ela é de conhecimento. Ela é uma barreira de tradicionalidade. A pessoa fala, não, putz, é digital, é difícil, é complicado. Ah, é digital, pode dar errado. Acho que essa barreira aí... É uma barreira de conhecimento. Exatamente, conhecimento. Porque tem gente que não sabe configurar um e-mail. Ainda. Né? Tem gente que não consegue usar o WhatsApp Business. Olha, olha, configurar o e-mail no Gmail, né? A gente pode dizer que também é algo que exige ali de muitas pessoas que não têm essa condição. Sim. Aí chama o filho, né? Ou coloca ali alguém que conheça ou que possa ajudar. Então, quando você fala digital, então já vem a primeira barreira que você está falando aí, que é uma barreira grande, hein? É uma barreira muito grande, conhecimento. Ela é grande. Assim, eu não vou falar para vocês que tráfego pago é fácil. Não é, porque eu também não sei, tá? Eu sou um estrategista, eu não mexo com tráfego pago. Eu já fiz o meu, mas é muito chato mesmo. Tem muitas nuances que podem otimizar a performance que eu não sei. Portanto, até você pega, por exemplo, no próprio Instagram, né? Quando você começa o negócio... O turbinar ali, você diz? Turbinar. Você pode ir por essas estratégias mais didáticas, que são quase que intuitivas dentro das plataformas, das próprias plataformas. As plataformas, elas facilitam, elas otimizam, assim, de uma forma que uma pessoa com pouquíssimo conhecimento digital pode entrar. Por isso que eu falei, eu já fiz meu tráfego. Não via turbinação, já fiz turbinado, mas não dá tão bom mesmo. E também já fiz criando campanha mesmo no Meta. Só que é mais difícil. No entanto, se você não sabe direito, você consegue ainda performar, só que com não tanta otimização. Então, já fizemos uma barreira que é a informação, conhecimento. A segunda barreira seria o tráfego. Tráfego é uma segunda barreira, porque é uma barreira técnica. A propaganda em si, né? A propaganda. E, no entanto, como eu não sei, muita gente sabe. Tá recheado de gestor de tráfego por aí, gente. Muita gente sabe. Então, eu contratei um tráfego, eu contratei um gestor. Jota, beijo, Jota. Assim como qualquer prestador de serviço, você tem os profissionais bons, os profissionais médios e os profissionais ruins, né? Sim. E aí você vai pagar por isso também, né? Mas, querendo ou não é um aspecto muito, muito difícil de entender. Você tem, inclusive, vários cursos. Se você quiser aprender você mesmo, é que eu não tive saco para estudar. Mas se você quiser, você tem muitos cursos. Mas você pegou lá, dentro da sua verba lá de R$6.000, você começou a montar, a compor ali que... dentro desses R$6.000 você consegue puxar um gestor fácil, tá? Porque nós estamos falando aqui de empreendedorismo, de vendas, né? Então, quando você está caindo para uma carreira, né? E aí eu acho, talvez, não sei se você vai incluir nos seus obstáculos aí, né? Nessas barreiras, o preconceito com venda. Porque você falou digital, mas o vendedor... Né? Então, se falou a palavra vendas, eu já
né, tenho arrepios. Eu não, né? Porque a minha vida foi inteira de venda. Pô, eu sou vendedor também. Mas você tem muita gente que você falou, venda não serve para isso. Né? Que as pessoas olham para a palavrinha vendas e elas correm. Como se fosse correr do demônio, entendeu? Então, assim, viu a palavra venda, vendedor, eu não sirvo para isso. Então, eu prefiro trabalhar no escritório, você CLT, ou vou trabalhar atrás de uma mesa, ter um salário. Não me fale em vendas, porque eu não sirvo para isso. Sim. Pode ser uma das barreiras aí, né? Pode ser porque, uma barreira interessante, não somente o processo de vendas, porque a pessoa vai ter que vender. Digital, para dar certo, é só através de venda. Não tem muito o que fazer. Se você não vende, você não fatura. Pronto. Então, o ato de vender, o ato de falar em tom de venda também é importante. Digamos que eu sou um cara que está iniciando, querendo criar infoproduto. Mas eu tenho uma referência já tenho uma referência tradicional. Fui chamado para um podcast, por exemplo. Eu tenho que falar aqui em tom de venda. Para que as pessoas que estão do outro lado possam se interessar em qual produto digital eu tenho. Então, eu tenho que ser um vendedor. Se eu sou um infoprodutor expert é aquele cara que faz o curso, que é o especialista. Ele tem que ser um vendedor. Porque não apenas no curso que ele vai fazer, ele não tem que ter uma didática boa só. Você tem que ter uma didática boa, outra barreira. Tem que ter uma boa didática. Para ter um curso bom, para ter um curso que as pessoas vão querer e não vão pedir reembolso. Então, você tem que ter uma boa didática. Mas você também tem que ser um vendedor porque você vai fazer vídeos de campanha. As suas campanhas são vídeos. Você nunca viu lá você no Instagram, vai passando e chega algum patrocinado e fala: ei, você sabia que no dia tal vai ter um tal na sua... Entendeu? Então, é um vídeo. E a gente, aqui nesse canal aqui, que você está acompanhando agora, nesse primeiro episódio dessa série, nós também vamos fazer vários episódios que vai te ajudar. A gente vai trazer especialista em produzir vídeos. Sim. A gente vai trazer especialistas em tráfego. A gente vai trazer especialistas que vão poder te ajudar a sair desse zero e ir para alguma coisa. Exato. Em termos de vendas no digital. Né? Então, por quê? Porque o canal Venda Assim, né, ele é um canal criado exatamente para isso, para te ensinar a vender. Porque eu acho que o resto, você vai ter técnicas, você vai construir o seu infoproduto, ou você vai trabalhar com vendas no mundo tradicional mesmo, no shopping, Sim. no varejo em geral, ou mesmo para vender qualquer serviço na indústria. Na área comercial em si, você vai precisar ser vendedor também. Então, a gente vai trazer técnicas profissionais aqui para a gente discutir como é vender. Venda assim é o como vender. E venda sim, venda mais, venda melhor, venda com margem de lucro. Então, o canal aqui é para isso. Inclusive, para você ver como vai ser boa essa série, a gente pode não lançar no YouTube, empacotar e vender. Tão bom como que assim? É. Porque a gente vai passar a pessoa você que está vendo esse vídeo, você vai ter outros vídeos da série ensinando todo o processo de infoprodução, com especialistas, etc. Vai ser tão bom que é um curso. Entendeu? E de graça. E de graça. Por isso que eu tô falando. Se não fosse de graça, dá para empacotar e vender. E de graça. Porque é muito bom. Exatamente. Porque vai trazer a minha experiência em vendas, né, de mais de 30 anos aí só como agência e marketing, mas uma experiência de quase uma vida vendendo e se comunicando com as pessoas, mais a experiência de profissionais como o Sandro, que está aqui já nessa área digital, porque a gente não pode mais falar de vendas só no varejo tradicional. Né? O mercado tradicional hoje, como a gente já falou no começo, ele foi já para o digital, muita gente ainda nem do tradicional não conseguiu ir para o digital com loja, porque a tal do conhecimento, né, que acaba tendo dificuldades de você constituir uma loja no digital, então fica só ali no varejo mesmo. Sim. E não vai para o mundo digital. E mais outras técnicas que são as técnicas que essa série vai trazer para você que está aí com aquela pulga atrás da orelha falando vou para o digital, não vou para o digital, não vou. O Sandro e eu aqui, mais vários especialistas convidados, vão fazer você ir. Exato. E de uma forma otimizada. Simples, fácil, barato, né, Sandro? Então, assim, vender no digital, então, não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Inclusive, partindo um pouco as barreiras, mas indo para o que encanta, geralmente o que muitos falam, eu estava pensando aqui, muitos falam a respeito do infoproduto, por que é uma área boa, por que ir para a área do digital é não ter esse vínculo físico, é a liberdade geográfica. Aí é um negócio que geralmente se encanta. Já interessa para muita gente. Há uns 5 anos ficou muito famoso a ideia de nômade digital.
Você lembra? Todo mundo queria ser Lembro. nômade digital. Ah, nômade digital é meu sonho. É. Ainda é um sonho. Ainda é um sonho. Para muita gente. É um sonho mais factível do que era antes, inclusive. A pandemia, ela acelerou esse processo. Né? Então, muita gente virou nômade digital na pandemia. Sim, é. A pandemia, ela fez muitos milionários do digital, né? Porque as pessoas realmente não tinham o que fazer e produziram seus conteúdos e jogaram E muita na gente internet. teve muita grana. Muita gente Nossa. teve sucesso e cresceu ali, naquele momento. Quando eu vi os gráficos de 2020, 2021... E isso é nossa. outro motivo que a gente está aqui discutindo no Vedacim, porque eu acho que está se formando uma nova onda. Né? Uma nova onda, porque esses que aproveitaram aquele momento da pandemia e que foi um momento maravilhoso para o digital, agora, né, já está fazendo um filtro, está ficando realmente quem é mais profissional, quem já está com as técnicas mais aguçadas. E aqueles que ainda não entraram estão com medo de entrar porque vão concorrer com esses caras que já estão no mercado há 4, 5 anos. Gente, 4, 5 anos é nada. Se você for para o tradicional, empresas não duram 4, 5 anos. Então, se você começar agora, né, você daqui a pouco tempo você já vai estar preparado. Você pode começar com esses infoprodutos bem simples que o Sandro citou aqui, até para testar, para ver como funciona o digital, para fazer ali uma experiência, para poder depois investir, colocar mais dinheiro e fazer isso acontecer. Então, o canal é esse aqui, porque você vai ter acesso a profissionais, acesso a especialistas que vão trazer informações para facilitar a sua vida e principalmente para te ensinar a vender. Eu citei o exemplo do Uber, porque o Uber é um recurso assim que muita gente vai para lá quando não tem nenhum outro recurso. E aí eu falei, as pessoas fogem da palavra venda, mas mesmo se ele for Uber, ele precisa ter experiência. E ele precisa ser vendedor, né? Porque ele vai ter que ganhar notinha, ele vai ter que prestar um excelente serviço. Talvez ganhar uma gorjeta a mais, Uma se gorjeta for muito a mais. bom. Até o próprio motorista excelente de Uber, ele pode construir um tremendo de um infoproduto mostrando por que ele é bom. Sabe que tem, né? Tem. Tem curso para Uber. Tem um curso, inclusive, que tá vendendo pra caramba, que é como aumentar a renda do Uber com lojinha dentro do carro. E ele explica como faz todo o processo e tal. Dos motoristas criarem lojinha no carro. Então, quando você vê a palavra vendas, entenda que não é esse bichão também. Não. Tá? Então, vendas, se você quebrar esse medo primeiro da palavra vendas, você pode ter muito sucesso na sua vida. Porque a profissão de vendas, ou qualquer um que trabalha com vendas, ele pode ganhar dinheiro onde o valor que ele vai ganhar, o céu é o limite. Enquanto que um profissional que não trabalha com vendas, ele vai ter ali o talo do acordo, do contrato que ele teve, ou da CLT, da contratação, e é ali. E ali você vai ter que fazer os seus planos, você vai ter que construir a sua vida em cima daquele valor. O vendedor, o céu é o limite. Né? O céu é o limite. Então, vamos começar a quebrar esses paradigmas de que vendedor é uma profissão humilhante, de que trabalhar com vendas é ruim, de que trabalhar com vendas não é legal. Você se transformar num vendedor, seja a área que você estiver, você vai ser mais bem-sucedido. Exatamente. Desde um Uber até um contador, um atendente de balcão, um profissional que faz sanduíche. Eu estou dizendo profissões assim, mais uma vez, não menosprezando, mas você vai precisar ser vendedor para se dar bem na vida. Concorda ou não, Sandrinho? Eu tô aqui abismado, porque você deu um discurso pró-venda. Porque o canal aqui é pra isso, cara. É pra ensinar você a vender. Então, Exato. assim, Mas eu concordo, claro. nós estamos falando do mundo digital aqui, mas a palavra que você tem que começar a acostumar aqui nesse canal é que venda faz parte das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. É verdade, assim. é verdade. Tem opiniões bem... Eu não lembro de quem era, mas era um empresário bem grande. Falando assim, literalmente, o seu melhor vendedor tem que ganhar mais do que o CEO da empresa. Pois é, não existe empresa, não existe um CNPJ no mundo com fins lucrativos que sobreviva sem vendas. E até sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, Você tem que vender doação, pô, caramba. Então, se você é um colaborador de uma empresa e não sabe se vender, você tá fadado a ficar ali numa vida medíocre, talvez. Intraempreendedorismo é exatamente isso. É você se vender dentro da empresa. Nós vamos ensinar isso aqui também. Nós vamos ensinar aqui como você se vende. Exato. Às vezes até um currículo bem feito, ele pode vender você melhor do que um currículo mal feito.
Então eu falo como profissional, como empresário, eu recebo currículos diariamente. E assim, um currículo feito nas coxas, a pessoa não está se vendendo ali, ela pode se prejudicada pura e simplesmente, ela pode ter até habilidades incríveis, mas ela não conseguiu colocar aquelas habilidades incríveis no pouco de tempo que ela teve comigo. Na hora que eu olhei o currículo dela, eu olhei ali umas informações básicas e tal, e ela não se vendeu. E ela poderia ter se vendido. Né? Um detalhe com fácil. detalhes, com algumas técnicas, com algumas apresentações um pouco mais elaboradas. E as pessoas precisam descobrir isso. Então, a gente vai usar o canal aqui, não só no digital, mas para fazer com que as pessoas desmistifiquem essa palavrinha chamada vendas e comecem a dar importância para ela. Porque se der importância para a venda, você está dando importância para si mesmo, para sua vida, né? E para sua carreira e para sua conta bancária. Ó, eu vou jogar uma situação aqui que é interessante porque já chegou em mim e existe. O empresário chegou falando, putz, eu quero criar meu produto, mas eu tenho pavor de câmera. Tá conversando com você normal, bem, inclusive. Chegou na câmera... Trava, né? Trava. Não consegue. Ele trava. Ele falou, eu quero, mas eu não quero aparecer, não quero fazer nada, eu quero ser a pessoa por trás. Porque eu falei que é possível isso. Isso foi recorrente de uma palestra que eu dei. Dessa palestra, falando exatamente isso. E a pessoa chegou, putz, eu não consigo, não quero falar. Eu falei, olha, qual é outro caminho que você pode seguir? Ainda na infoprodução, se você quer começar agora, não quer se aprimorar, não quer fazer gravação no momento, vai fazer um curso de oratória, porque eu indico muito você ser a pessoa principal. Mas caso você não queira, existem especialistas contratados. Eu conheci alguém que inclusive estava na minha carteira da Eduz, vendia muito, cerca de 90, 100 mil por mês. É bastante coisa, cara. 90, 100 mil por mês, uma conta é bastante coisa. E ele não aparecia no curso. Ele pagava 3.500 para um carinha fazer toda a gravação, todo o conteúdo. Ele pagava alguém. Ou seja... Olha que exploração, tá? O cara pegava 90, 100 e pagava 3,5. Eu diria também que para você ir digital, também tem essa barreira aí, do aparecer na frente das câmeras. É uma barreira. E tem gente, que eu falo para você, porque aqui a gente também tem o estúdio aqui, e a gente trabalha com muitas pessoas que contratam aqui o estúdio, e a gente tem produzido conteúdo já há muitos anos, e eu já peguei gente que dava palestra, então, quer dizer, já não tem tanto problema em aparecer em público. Sim. Mas com a câmera... Botou a câmera, ligou ali, deu play, o cara viu a luzinha, eu não sei, o cara trava. Engraçado, né? Ele não consegue gravar, ele não consegue colocar a capacidade dele para fora. Então, a gente também vai trazer aqui especialistas como destravar que possam dar uma destravada nisso. Porque, às vezes, uma resiliênciazinha te muda a chave. E você consegue gravar e aí você tem uma especialidade, já tem um conhecimento, uma experiência em uma determinada área e também não está indo para o digital porque está com medo da câmera. Então, a gente também precisa desmistificar isso. A gente precisa ajudar você a ir para frente da câmera e colocar o que você tem de bom para fora. Exato. Então, você pega... Muita gente começou na época da pandemia colocando as suas habilidades ali de um jeito tosco, né? Podemos chamar de tosco, até porque pegou o celular na mão, gravava como selfie, né? Não colocava nem no tripé e saiu vendendo. Sabe Talvez hoje está um pouco mais bem produzido todo mundo, mas assim... Subiu a régua. Ainda assim dá para você começar. Se o seu conteúdo for bom, meu amigo, se você tiver um conteúdo bom, você gravar com a câmera tremida e a pessoa consumir o teu conteúdo até só te ouvindo, você já vai ganhar dinheiro. Exato. Se você conseguir fazer a pessoa ficar mais de 3 segundos com você, você já ganha dinheiro. Já ganha dinheiro. Então, assim, se você acredita no que você tem de conhecimento... Né? O que você até agora ganhou na sua vida, né? Fazendo aí de alguma forma, te elogiam, te reconhecem pelo que você faz, você tem um tremendo potencial para vender no digital. Exato. Indo para um lado um pouco técnico, vou usar um termo chamado boca de funil. Que, querendo ou não, para quem é de vendas já conhece o termo boca de funil. É a entrada por onde seu lead, seu cliente chega. Os produtos de boca de funil, eles não necessariamente são incrivelmente produzidos. Você pode fazer um incrivelmente produzido para chamar mais atenção, mas não necessariamente é. Então, eu lembro de um dia, eu estava no Seven, que é o evento da Eduz. Para quem não conhece, é um evento de marketing digital. E no Seven, acabou o Seven, eu vi campanha de um carinha andando no Seven, assim, fazendo bem assim, falando. E a campanha chegou assim, eu tô aqui no Seven
E se você não conseguiu vir porque é muito caro, não se preocupe. Eu estou vendendo esse curso para você, falando exatamente o que rolou aqui. E o curso todo, eu tinha esse acesso, né? O curso todo dele era no celular. Um compilado das palestras. Compilado da palestra. Ele falou, olha, ele falou isso. Vendeu. E ele fazendo com o celular. Então, olha a possibilidade de o cara ir no evento, falar, olha, isso que aconteceu no evento. E vender isso para quem não foi. Olha isso. Aí, o cara literalmente criou o próprio downsell. Downsell também, para quem não sabe, é um termo utilizado para quem... Eu tenho um produto principal, esse produto não vendeu porque a pessoa ou não tem dinheiro, ou por algum outro motivo. Eu ofereço um outro produto mais barato, ou de menor valor, até valor agregado em si, para essa mesma pessoa, para ela continuar comprando alguma coisa de mim. Esse produto é o downsell. Então, o produto principal era o Seven. A pessoa não foi porque era R$1.000 e poucos. Beleza, ó, meu produtinho de 50 aqui pra você. E você praticamente vai no Seven através de mim. É, exato. E o cara fez tudo via celular, então olha a possibilidade de fazer. Então, é isso aí, gente. Então, a gente precisa parar realmente para pensar um pouquinho, né? Pensar um pouquinho, ter ali um pouquinho de reflexão a respeito do mercado digital, se ele não é uma possibilidade para você. Né? Então, como eu falei alguns minutos atrás, se você tem algum talento, alguma especialidade que já é reconhecida no mundo tradicional, vamos falar assim, você é um excelente professor de geografia. Já na atendi universidade. Já atendi que os alunos adoram a sua aula, que os alunos ali elogiam, falam, pô, não perdem a aula daquele professor porque ele é um talento. Cara, você tem um extremo potencial para ter um infoproduto no mundo digital ensinando geografia. E tem muito professor bom, viu? Eu citei geografia aqui, mas de qualquer matéria. Né? Então, a gente começa falando dos professores. E a gente vai para esses talentosos aí. Influenciadores mesmo também não são vendedores, hein? Tem muito influenciador que tem audiência, mas não são vendedores. Eles falam, não, venda não é para mim. Então, ele só produziu conteúdo. Às vezes, ali um conteúdo, né, mais ali... para criança, para adolescente, ou entretenimento em geral. E ele conquistou uma audiência com quem ele é. Mas ele nem pensa em infoproduto também, né? Tem bastante gente assim. Muita gente. Eu tenho uma amiga, inclusive, que tem mais de 6 milhões, cara. E ela não vende. Não tem nada. Ela vende publi. As publis é uma venda. O produto dela é venda. São as publis, ok. Mas se ela fizesse um infoproduto para ela, ela ia ganhar, primeiro, muito mais do que com as publis. E segundo, tem uma comunidade tão engajada, cara. Então tá aí, ó. Esse programa, essa série aqui também é para você, influenciador. Sim. Que já tem uma audiência e que ainda não fez nenhum produto para vender no digital. Só tá ali vivendo de publi e da remuneração e da monetização da sua própria audiência. Né? Nos canais, no YouTube, no Instagram. Agora, você não tem um infoproduto, tá perdendo tempo. Porque você já tem o que todo mundo quer, chamado audiência. Exato. Faça um teste, tá? Você que é influenciador. Faça um teste. Vai no seu Instagram, faça uma enquete, por exemplo, para abrir uma comunidade. Você tem tanto a comunidade própria do Instagram, ou cria uma no Discord, se você tem mais essa área. Beleza, criou uma comunidade, vê quanta gente entrou. Todas as pessoas que entraram são pessoas altamente engajadas com você. E essas pessoas comprariam assim. E não morre. As pessoas, eu acho que elas pensam nisso porque, putz, eu vou vender um produto e ok. O trajeto do cliente não morre no primeiro produto. Sim. Nossa, mas você cria uma trilha de jornada pro cara que você vai comprando, que, putz... Mas, Sandro, como eu falei, mesmo esses influenciadores que conquistaram sua audiência pelos conteúdos, eles têm o preconceito com essa palavra venda. É verdade. Eles têm preconceito com palavra venda. Então, assim, eu vou ser aqui o evangelizador e mostrar que venda é um negócio bom. Que venda vai fazer bem para você. Seja você um influenciador, seja você um professor, seja você um comerciante, seja você um motorista de Uber, seja você um pizzaiolo, seja você quem quer que você seja. Você pode ser um bom vendedor e você pode ganhar muito dinheiro se você perder esse medinho de vendas aí. Exato. Cara, venda salva negócio. Venda salva, venda cresce negócio, venda enriquece pessoas, venda dá saúde financeira e que, consequentemente, dá saúde mental, né? Porque acho que quem tem dinheiro no bolso tem mais facilidade. Estou dizendo que... Que dinheiro traz regra, felicidade, né? não é esse ponto, mas... Quem vende tem dinheiro no bolso, eu acredito que a saúde mental é mais fácil. Nem que seja para pagar um terapeuta. Um terapeuta mais caro e um terapeuta que tem ali condição de ajudá-lo
melhor, né? Exato. Ou mesmo um convênio médico para cuidar das gastrites e problemas gerais e que Sim. podem causar a falta do dinheiro. Então, o Venda Assim, gente, é para isso. Sandrinho, esse primeiro episódio, assim, eu tô satisfeitíssimo aqui com o que a gente já abordou. A gente já Também. despertou um pouco de interesse na moçada, né? Na galera que tá aí assistindo, ou que tá procurando alguma coisa, que tá com a conta bancária de alguma forma ali no vermelhinho, ou que até tá no azulzinho, mas que pode ganhar muito mais, pode escalar de uma forma vertiginosa aí, né? Ganhar muito mais dinheiro se ele perder o preconceito com vendas. Então, essa série toda vai falar de vendas no digital. Então, você tem as outras séries aí que você pode consultar, que a gente vai falar de vendas no varejo, como eu citei aqui, e a gente vai estar citando nesse primeiro episódio, porque é um canal novo, a gente está começando agora, mas que com certeza você vai querer consumir tudo. Tá? Porque vendas é o que eu falei, a gente vai evangelizar a galera toda da nossa audiência aqui para quebrar esse preconceito com vendas Sim. e aprender mesmo como vender. Então, fiquem atentos aos conteúdos que a gente vai estar publicando no Venda Assim, porque esses conteúdos vão te ajudar não só a perder o medo, mas a vender. Né? Você que já vende, vai vender mais. Você que já vende bem, vai vender melhor. Né? Você que já vende um pouquinho, vai vender um montão. Então, Sandrinho, obrigado. Eu sei que você vai estar junto comigo aqui em vários episódios. Sim. Né? Esse é só o primeiro. Essa série que a gente vai fazer vai ser uma série comprida, longa. Então, você vai acompanhando aí. E então, você fique esperto aí com os nossos conteúdos. Ative o sininho para receber as notificações de sempre que tiver um conteúdo novo. Você já vai ficar esperto e vai estar recebendo esse conteúdo por aqui. Nossas redes sociais também tá aí aparecendo na tela para você nos seguir, para você acompanhar, porque conteúdo aqui não vai parar, né, Sandrinho? Não mesmo, não para. E o aprendizado também não. Então, se você quer ter alguma dúvida, pode mandar nos comentários, não tem problema, a gente responde. Manda nos comentários, engaje com a gente, que a gente tá aí ajudando você nesse processo. O canal tá só começando, então, como eu falei, vendas é uma palavrinha que você vai dominar só consumindo o nosso conteúdo aqui. Exato. Então, até o próximo episódio.